Olá, meu nome é Ellen Mosco, sou cerimonialista e assessora de casamentos, atuo no mercado de Curitiba há mais de 10 anos e estou aqui hoje participando deste congresso, pronta para casar, para dividir um pouco de experiências, dar dicas e sugestões sobre o planejamento do casamento com o tema Como escolher os profissionais certos para o casamento dos sonhos. Logo após o pedido e as emoções do pedido de casamento, o casal começa a planejar e pensar sobre a cerimônia e a celebração do casamento. Então, por onde começar? Antes de mais nada, é preciso definir o orçamento. Tradicionalmente, o pai da noiva seria o responsável pelas despesas do casamento e da festa do casamento. E o pai do noivo seria responsável pela casa, pela residência, bem como pela lua de mel. Hoje em dia, paga mais, quem pode mais, e muitas vezes quando os noivos já são independentes ou podem, vão arcar com as despesas da festa como um todo sozinhos. Para isso, precisa sentar, conversar e ser bem sincero, conversar abertamente sobre quem vai ajudar com o quê e como vai ser montado essa definição orçamentária. Com base no orçamento disponível e na realidade do mercado, é possível fazer as contratações de uma forma realista, sem sustos e atropelos. Depois de definido o planejamento financeiro do casamento, é hora de começar pelo primeiro item importante da lista de tarefas, lista de convidados. E para isso é preciso conversar sim entre os noivos e familiares, começar a lista pelos amigos e parentes mais próximos e depois considerar aqueles amigos do trabalho, os conhecidos dos pais e chegar num número aproximado ou uma ideia de quanto será o número de convidados do casamento. A lista de convidados interfere diretamente no tamanho do local necessário para realizar a cerimônia e recepção, bem como na alimentação, em diversos itens que acabam comprometendo mais do que 30% do orçamento total. Por isso, é preciso sim analisar com calma e considerar exatamente uma lista real. É, na verdade, a lista de convidados que vai garantir, mesmo com um orçamento mais apertado, o sucesso do seu evento. Quando se fala em uma lista pequena de convidados, uma tendência vem em mente, que são os mini-wed. Por isso eu gostaria de explicar um pouquinho sobre como funciona a criação de um mini-casamento. Na verdade, o conceito europeu de uma decoração minimalista, intimista, para poucos convidados, seria uma cerimônia entre 20 a 80 convidados. Se engana quem pensa que o mini-wed é feito para quem quer economizar. Na verdade, o conceito dele faz com que o casamento seja uma festa VIP, para convidados VIP, e por isso o valor investido muitas vezes é maior ou igual a de uma grande festa de casamento. Passou de 100 convidados, não é mais um mini-wed e não pode ser tratado como tal. Uma vez definido o orçamento e disponível um esboço da lista de convidados, é hora de se organizar ou contratar alguém que te auxilie nessa organização. E aqui geram as dúvidas sobre o meu mercado. Cerimonialista. Quais são os tipos de serviço e quais as diferenças entre eles? Na verdade, os nomes utilizados, bem como os descritivos dados por cada profissional ou região, se diferem muito. Eu vou dividir entre os três mais conhecidos ou os nomes mais utilizados, que seria cerimonial ou cerimonial do dia, a consultoria e a assessoria ou o assessor do casamento. Cerimonialista é responsável pela parte cerimonial ou protocolar do casamento. É uma pessoa que deve ter conhecimento de regras de etiqueta e protocolares, que vai auxiliá-la na organização do grande dia. Normalmente, os profissionais do cerimonial do dia se restringem exatamente ao dia do casamento. Nesta forma de trabalho, não são todos os profissionais que se envolvem na organização do casamento. Por isso, é o tipo de serviço que não precisa ser contratado nessa fase inicial de planejamento. Ele pode ser contratado mais tarde. É preciso ainda não confundir cerimonial com mestre de cerimônias. O mestre de cerimônia é o profissional que faz as locuções dos grandes eventos, que fala durante momentos cerimoniais ou protocolares, diferente do cerimonial, que é essa pessoa responsável pelo gerenciamento do dia do casamento. Na consultoria, o profissional que deve ser conhecedor do mercado, de tudo que envolve o planejamento e o casamento, ele vai auxiliá-los com preciosas dicas, sugestões, indicações. Basicamente, te mostra o caminho a ser trilhado.
No dia do casamento, ele também vai auxiliar no gerenciamento de tudo que já foi contratado. Mas durante o planejamento do evento, é que ele vai ser um agente facilitador. Então, com um profissional auxiliando nessa produção, nessa montagem dos roteiros e nas contratações, tudo fica mais fácil, tudo fica de uma forma melhor planejada. Com a ajuda desse profissional, desde o início do planejamento, tudo fica mais fácil e o risco de erro é muito menor. Esse, na verdade, é o perfil da grande maioria dos bons profissionais cerimoniais. Na assessoria completa, o assessor de eventos é responsável desde o planejamento e definição orçamentária, bem como saber exatamente quais são as aptidões, quais são as vontades do casal desde o início do planejamento. Esse profissional buscará no mercado as melhores opções para cada item de fornecedores, já verificando a disponibilidade de atendimento, pedindo orçamentos, acompanhando os noivos em cada visita. Isso facilita nas negociações e evita erros e falhas no momento da contratação. É o profissional que faz com que os noivos economizem tempo, dinheiro e muita dor de cabeça. Por isso eu costumo dizer que os bons profissionais de assessoria simplesmente se pagam. Se consegue fazer boas negociações já no início das contratações, o trabalho dele acaba se pagando nos valores dos contratos economizados, no tempo e, volto a dizer, na falta de preocupação. Optou por não contratar um profissional para auxiliá-la? Então procure ajuda em sites especializados, revistas e, com uma oportunidade como essa, assistindo às palestras do Pronto para Casar. Pois aqui começa o momento das grandes decisões. E a primeira decisão a ser tomada, eu preciso usar uma imagem para ilustrar o que realmente chama mais atenção. Eu tenho duas imagens de casamento, com fortíssimo apelo emocional. E olhando para essas duas fotos, eu preciso que você se pergunte, com o que eu sempre sonhei? Onde será a cerimônia? Com o que sempre sonhou? Converse e avalie a opinião dos amigos e familiares. Estime as distâncias entre local da cerimônia e local da recepção. Pense que para a cerimônia e recepção no mesmo local, avalie a facilidade de acesso, o estacionamento e outros itens para o melhor conforto dos seus convidados. Cerimônias ao ar livre são lindas, mas dependem do tempo. Aqui, por exemplo, em Curitiba, é impossível ter uma previsão exata de como vai estar o tempo, independente da época do ano. No espaço externo, é preciso ter um plano B eficiente, um local fechado, um local onde seja possível executar a cerimônia de uma forma confortável em caso de chuva, ou clima extremamente frio ou calor. Conforme o espaço escolhido, ele vai interferir também no tipo da celebração. Então, em muitos locais, como aqui em Curitiba e região, um padre, por exemplo, não pode celebrar a cerimônia fora da igreja. Isso significa que numa chácara ou num salão, a celebração será civil ou um culto ecumênico. Da cerimônia para a recepção, o que servir? Esse é um item que vai comprometer grande parte do orçamento, então ele precisa ser analisado, avaliado com muita calma. Com o que sempre sonhou? O que você imagina nesse atendimento? As possibilidades são infinitas, ela começa desde o tradicional buffet, a um serviço sofisticado empratado, ao finger food. Então as possibilidades são grandes e é preciso avaliar cada situação. Para cada tipo de atendimento ou serviço prestado, existem profissionais especialistas naquele perfil. Como as possibilidades são muitas, cada profissional vai trabalhar com um tipo de serviço, é preciso primeiro avaliar qual é a minha necessidade, o que eu estou imaginando com um serviço de atendimento e depois fazer os orçamentos com as empresas especializadas em cada assunto. É preciso colocar na ponta do lápis tudo que a empresa oferece. Serviço de atendimento, louça, rechôs, toalhas, guardanapos de tecido. Pois, num primeiro momento, um orçamento que a princípio ficou muito mais em conta, quando eu começar a agregar os serviços que são necessários para aquele atendimento, ele acaba ficando mais caro ou a mesma coisa que o outro serviço que já teria incluso todo o serviço de atendimento de garçons, por exemplo. Então, é preciso sim colocar numa planilha e especificar exatamente o que cada empresa está oferecendo por aquele valor. É o mesmo caso quando nós comparamos, por exemplo, um serviço de um restaurante com um serviço de buffet atendido num clube, num salão, numa chácara. A princípio, o restaurante ele parece mais caro, mas quando eu fizer os orçamentos de todo o equipamento e material que é preciso contratar para colocar aquele salão funcionando, muitas vezes o valor acaba ficando o mesmo.
e com um trabalho muito maior por serem contratações separadas uma da outra. Nessa mesma situação, restaurante versus salão, eu preciso colocar também o valor incluso de locação do espaço, serviços de segurança e tudo que está envolvido a essa locação diferenciada. Volto a dizer, analisar item por item, colocar tudo na ponta do lápis e descobrir o que exatamente está valendo mais a pena nesse custo-benefício. Uma vez que conseguimos definir o local, significa que nós temos uma data. E a partir do momento que eu tenho uma data, eu preciso reservar as agendas dos profissionais que dependem de data. São os profissionais de fotografia, de filmagem, cerimonial do dia, caso não tenha contratado assessoria, serviços de música, decoração. Escolha esses profissionais com antecedência, para que você consiga escolher o profissional dentro do perfil desejado com preço justo. Não deixe para a última hora, você acaba contratando os profissionais que ainda possuem a data disponível. Conheça o perfil do profissional e se ele está adequado às suas expectativas. Muitas vezes, quando você se encanta por um produto ou serviço e contrata algo mais em conta, a possibilidade de frustração é muito grande. Procure referências de casamentos já realizados, sites especializados, sites de relacionamento, sites de reclamação e, claro, as indicações de profissionais do mercado. Isso te respalda sobre realmente o perfil daquele profissional. Agende um horário e converse pessoalmente com o profissional para perceber empatia, segurança, afinidades. Em alguns casos, é possível conhecer o trabalho em casamentos que serão realizados antes da assinatura do contrato. Vá até um casamento, você vai conseguir ver decoração, som, iluminação, ter a ideia de como foi a montagem. Por mais que uma decoração, por exemplo, seja totalmente diferente daquela que você está planejando, você consegue perceber a qualidade das flores, limpeza dos vasos, capricho no trabalho. É a mesma situação da iluminação cênica. Então, por mais que você não vá na festa exatamente do casamento, mas já na montagem do salão ou local de recepção, você já consegue perceber como ficou essa montagem. Eu vou mencionar cada item por uma ordem de urgência ou importância nas contratações. E eu vou frisar novamente, foto e filmagem. A fotografia, como profissional, depende exatamente da data, então ele precisa ser contratado com uma antecedência maior. Conheça as tendências do mercado. Para isso existem as feiras especializadas, onde é uma grande vitrine de tudo o que está acontecendo de novo, de diferente. Se encantou por determinado serviço ou produto, certifique-se que aquele profissional escolhido realmente vai atendê-lo dentro dessas tuas necessidades. Uma vez escolhido o profissional, especifique todos os serviços desejados no contrato. Desde o ensaio, trash dress, making off da noiva, semi date, as possibilidades são grandes, mas elas precisam realmente estar discriminadas no contrato para não ter surpresas depois. Bem como conhecer o material da forma como ele vai ser apresentado, eu indico sempre para pedir para o fotógrafo, por exemplo, um álbum real de um casamento realizado, e não só o álbum de demonstração, que normalmente estão só as fotos mais bonitas. Da mesma forma, o serviço de filmagem é interessante você ver um material pronto de um casamento real, e não só o teaser ou a filmagem curta, onde estão realmente as imagens mais bonitas do evento. No contrato ainda precisa estar especificado os prazos de entrega e o formato de entrega de cada produto ou serviço contratado. Decoração. Quando começamos o planejamento da decoração, um mundo novo de cores, flores, tecidos e texturas se abrem. São infinitas possibilidades para todos os gostos e bolsos, obviamente. Como já comentei, após definir o estilo do casamento, vá conhecer uma decoração pronta ou em execução em um casamento real. É onde você vai conhecer o profissional trabalhando, sua organização, limpeza, flores frescas. Os valores, sem dúvida, variam conforme a qualidade do trabalho. Então, obviamente, um orçamento com a metade do valor, ele vai, no mínimo, ter a metade das flores. Então, sempre desconfie de valores muito baixos. No contrato, novamente, precisa estar discriminado absolutamente tudo que está envolvido na decoração. As flores, os arranjos, mobiliário, exatamente o que vai ser apresentado no casamento. As cores podem mudar. Noiva muda muito de ideia, mas isso não muda a estrutura inicial do contrato. Músicos. As possibilidades também são grandes. Eu tenho música ao vivo, música eletrônica, banda, DJ, música acústica. Quando você pensa desde a cerimônia até a recepção,
O que vocês gostam? Cabe no orçamento? Conversem com a família e com os amigos e definam exatamente qual é a ideia. Pois esse é um outro item que cada profissional vai trabalhar numa área específica. Então, quando você pensa em banda, normalmente está agregado o DJ. Verifique as restrições da igreja, quanto ao estilo da música e tipo de profissional. É uma questão bem interessante. Aqui em Curitiba, por exemplo, em algumas igrejas, não é possível a entrada de clarins. Você contrata o serviço e no momento ele não pode ser executado. Nos salões ou nos locais de recepção, é preciso avaliar a capacidade técnica do local. Grandes bandas, por exemplo, não seria indicado a instalação num local que não tenha gerador. Seria sempre um risco, então avalie essas possibilidades técnicas também em conjunto com a escolha do tipo de profissional. Antes de fechar, peça uma audição ou uma apresentação para você ter uma ideia de como vai ser o atendimento no dia. Quando nós pensamos em som, pensamos em iluminação também. O ideal é que sejam contratados juntos. Isso evita erros e facilita o momento da montagem. O vestido. Pesquise, prove. O modelo ideal é aquele que respeita o formato do corpo e personalidade da noiva, bem como o estilo e o horário do casamento. Para iniciar essa escolha, avalie a melhor opção no seu caso. Se é uma locação, confecção, primeira locação, traje sob medida, marca, importado. E no momento da escolha da loja do Maison, leve em consideração que o melhor local é aquele que te dá as possibilidades de quantas opções ou provas forem necessárias, com um bom atendimento e sem a pressão para fechamento imediato. Avalie a possibilidade de compras pela internet. Eu conheço boas histórias e histórias trágicas e considero o vestido da noiva um item muito valioso emocionalmente para correr riscos. Produção da noiva. Item importantíssimo para o sucesso do dia. Ele interfere diretamente no registro de fotografia e no conforto da noiva. Então, esse é um item que não dá para economizar nem deixar para a última hora. Aqui, o barato sai caro quando a maquiagem derrete ou quando reflete o flash da máquina fotográfica. Questione o tipo de produto utilizado, pessoas envolvidas, o local onde vai ser o atendimento, se vai ser em salão, hotel, em casa, se a equipe vai atender as madrinhas e a mães juntas. Então, avalie com calma, cuidado e novamente vale a empatia e segurança despedida do profissional. Doces. As opções cada vez mais sofisticadas e atraentes fazem com que a variação de valores seja muito grande. De novo, desconfie do barato e, lógico, prove sempre. O sabor precisa agradar o seu paladar, mas também ser coerente com o tipo de festa e o perfil dos convidados. Certifique-se que no valor dos doces está também o valor das peças para montagem, forminhas, serviços de copeira, que eu considero muito importante. Então, avalie cada fornecedor com todos os itens envolvidos no orçamento. Doces simples e tradicionais são consumidos num número maior do que os doces sofisticados ou os doces que embelezam a mesa. Eles são necessários sim, mas normalmente não agradam tanto o paladar quanto os tradicionais. Bolo. Primeiro é preciso definir o que mais agrada. Bolo falso com bolo de copa, um bolo de servir com pasta americana, com glacê, um bolo desconstruído, que são os kneaded cakes, uma torre de cupcake. As possibilidades também são grandes e cada tipo de produto é fornecido por um profissional específico. Então, primeiro é preciso definir o que mais agrada, para depois você procurar os profissionais indicados para aquele tipo de produto. Se a opção for substituir o bolo por cupcakes, por exemplo, precisa de uma unidade por pessoa. Assim como o bem casado, ele serve também como uma lembrancinha. A dobradinha, bolo falso e bolo de copa é a mais utilizada pela praticidade. O bolo de copa ele pode estar armazenado de forma adequada para ser servido geladinho, enquanto o bolo de pasta americana ele não tem as mesmas possibilidades de recheio, o que o torna menos atraente na hora de consumir. Convites e papelaria. O convite é a primeira imagem que o seu convidado tem do casamento. Então, essa é a importância de uma boa contratação da empresa que vai fazer toda a parte de convite e papelaria do casamento. As cores, as letras, as iniciais dos noivos ou o brasão, eles estarão presentes desde o convite até a tag de lembrancinha. Muitos noivos optam pela opção do faça você mesmo.
Realmente o custo ele diminui bastante, mas o trabalho envolvido ele é realmente muito grande. É preciso avaliar se seria um momento prazeroso ou se causaria estresse esse trabalho manual, para ver se compensa colocar a mão na massa. Traje do noivo. O noivo também precisa estar bem confortável e trajado adequadamente com o estilo dele e com o estilo da festa que está sendo planejada. Não deixe para a última hora. Eu vejo muito noivo contratando traje na última semana do casamento. Não é ideal, e justamente pelo ajuste. As grandes lojas ou empresas de locação têm profissionais adequados para esse ajuste ficar no tamanho certo, na altura correta. O traje do noivo também pode ser locado, adquirido, confeccionado. Existem hoje grandes opções de tecido, cores, texturas, que interferem inclusive sobre a temperatura. Alguns tecidos mais leves dão um conforto maior a temperaturas mais altas. Madrinhas e demoiselles. Madrinhas vestidas iguais é uma tendência e realmente fica lindo. Mas é impossível negar que dá trabalho, tanto na escolha do modelo, que precisa ser adequado à forma do corpo, à idade de cada uma, e até a escolha da cor, ela não é tão simples assim. Então, quando a noiva decide uma cor, por exemplo, para facilitar, ela pode adquirir o tecido e cada madrinha vai confeccionar no seu modelo favorito. Na forma mais tradicional, a noiva vai definir se ela prefere longo ou longuete, e pode dar uma previsão de cores, por exemplo, cores vibrantes ou cores pastéis. Nessa situação tradicional é importante ela estar acompanhando essas escolhas para evitar que tenham modelos iguais ou da mesma cor. Lembrando que na escolha das cores a prioridade são das mães. Já as demoiselles, que são as moças solteiras que entram antes da noiva ou logo após a noiva segurando o véu, essas sim precisam estar iguais ou mais parecidas possível, para ser coerente com o título. Damas e pajens. O traje da dama normalmente fica mais em conta mandar confeccionar do que fazer uma locação. Já o traje do pajem não tem jeito, o custo da produção é muito maior do que uma locação. Aliás, é interessante pontuar que essa despesa ela precisa ser conversada entre os pais das crianças e os noivos já no momento do convite. Normalmente, a despesa com a locação ou confecção dos trajes é por conta dos noivos. E já as despesas com sapato, e no caso das meninas com o cabelo e maquiagem, fica por conta dos pais. Mas tudo é uma questão de ajuste, de realmente conversar abertamente, como eu disse, já no momento do convite. E depois de tudo isso começam os detalhes. E esses são perigosos. Quanto mais acesso à internet, páginas, Pinterest, mais ideias e detalhes são acrescentados ao casamento. E o orçamento, a princípio, todos valores pequenos, mas vão crescendo devagarinho e daqui a pouco rouba grande parte do orçamento. Desses detalhes, alguns são muito importantes, como os acessórios e o sapato da noiva. Não deixe para a última hora, ele costuma dar trabalho sim. Então, a partir do momento que escolheu o vestido, já defina o sapato. A partir da definição do cabelo, já defina os acessórios. Então, não deixe para a última hora realmente, porque dá um pouquinho de trabalho escolher o acessório perfeito. As lembrancinhas e os mimos, eles precisam ser definidos logo depois dos convites, porque as tags de agradecimento ele vai acompanhar o mesmo perfil do convite. Então, quanto antes ele for definido, melhor. Lembrando que o ideal é uma lembrancinha. Bem casado é uma lembrancinha, prendedor de guardanapo é uma lembrancinha. Então, nada de acrescer muitas coisas nesse momento de agradar os convidados. Carro da noiva é um item importantíssimo na logística dos horários do casamento. Mais importante do que o carro é a prestação do serviço em si, é o profissional que vai estar no horário correto para buscar a noiva. Independente do modelo do carro, a importância é o conforto da noiva, com ar-condicionado, com bom espaço para ela e o vestido, e o comprometimento de horário do profissional ou da pessoa responsável por esse trajeto tão importante. Dança dos noivos. Mais do que uma moda passageira, uma tendência que veio para ficar. Ela transforma a tão tradicional valsa em algo divertido, que pode envolver os padrinhos, os pais, e realmente é o início de festa ideal. A fase de planejamento do casamento é tão importante quanto o dia do casamento, e ela deve ser prazerosa e deixar boas recordações. Noiva quer falar sobre casamento o tempo todo, todos os dias. E é por isso que existem as madrinhas, a cerimonialista, sites e blogs exclusivos
para esse perfil de noivas. Aproveita esses canais que te ajudam a ficar mais tranquilo e compartilham ideias com outras noivas ou com profissionais do ramo. Bridezillas jamais. Noivas estressadas são noivas sem acompanhamento ou orientação. Quando está tudo bem encaminhado, bem planejado, não existe motivo para nervosismo. Ansiedade sim, aquela vontade boa de que chegue logo, o grande dia. A noiva pode e deve curtir o seu dia de noiva, cada momento de preparação, se sentir diva no seu grande dia. O noivo também tem direito ao seu dia de noivo, curtir e relaxar com seus amigos. O dia do casamento, a festa do casamento passa tão rápido que ela precisa ser aproveitada em cada segundo, sem preocupações. E tenham sempre em mente o que realmente está acontecendo. Vocês estão se casando, seja no civil ou seja uma cerimônia religiosa. Reunir os amigos, estão recebendo a bênção, que é a aprovação dos pais e dos amigos, e comemorando. Por isso curtam, comemorem, abracem pessoas, tirem muitas fotos e aproveitem. Esse definitivamente é um final feliz. Espero ter ajudado vocês nessa jornada maravilhosa. Quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, no site ellenmosco.webnode.com.br ou por e-mail ellen.mosco@hotmail.com. Eu agradeço a filmagem da Lovebirds Filmes, o espaço cedido do Mirante Marigui com a Soli Decorações, a produção do cabelo e maquiagem Ari do Ito Colfer. Aproveitem as outras palestras do Pronta para Casar e muito obrigada pela atenção.